Olá! O diálogo entre a literatura e a religião nos apresenta uma espiritualidade construída a partir de vivências cotidianas simples, particulares, íntimas. Nosso convidado buscou, através da literatura, apontar a presença do sagrado na arte, a partir da obra do escritor africano Mia Couto. Hoje, o Religare recebe, para a primeira parte dessa conversa sobre literatura e religião, Antônio Cantarella, professor da PUC Minas, doutor em literatura de língua portuguesa. Como vai, Cantarella? Tudo bem. Prazer receber você aqui. Igualmente, Flávio. Aguardava já há muito tempo, você estava preparando a sua tese, né? Um bom motivo. Não foi possível vir antes, né? A gente vai valeu adiando, a pena. Com certeza. Vamos fazer, então, 2 programas, aproveitando, né, tudo que você descobriu com a sua pesquisa. Você pode participar da produção do Religare. Envie a sua sugestão de temas através do nosso canal interativo. O número é 3209-0122. Você pode também mandar alguma sugestão e buscar alguma informação sobre o programa através do site tvhorizonte.com.br. O Religare é um programa de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Religião da PUC Minas. Esta semana, o Religare completa já 5 anos no ar como programa de extensão lá da Ciência da Religião da PUC. É um momento para comemorar, não é, Cantarella? Nós estamos comemorando com a sua presença aqui, esses 2 programas sobre literatura e religião. Então, você pode acompanhar as notícias lá do mestrado em Ciência da Religião, da especialização em Ciência da Religião e do Religare através da página pucminas.br/ppgcr. Cantarella, qual que é a sua história, né, aí com esse tema literatura e religião? Eu fazia filosofia em São João del Rei na década de 70, já tem algum tempo, portanto, e o meu professor de cultura religiosa, o padre Wolfgang Gruen, sugeriu, numa aula de Bíblia que ele nos dava, sugeriu de passagem uma possível ligação entre a leitura do Kohelet, do Eclesiastes da Bíblia, e as memórias póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. Na realidade, eu nunca fiz aquela tarefa, mas me abriu perspectiva no sentido de eu ficar imaginando se seria possível, como seria possível relacionar literatura com Bíblia, ler a Bíblia sob um foco literário, ou trabalhar com a questão da literatura sob uma ótica religiosa. Então isso foi despertado há já uns 30 e tantos anos atrás e fui caminhando nessa direção. O mestrado foi nessa direção, trabalhando Bíblia e literatura. No mestrado eu trabalhei com uma correlação entre o Iracema, de José de Alencar, e a história de Sansão e Dalila da Bíblia. E agora, no doutorado, eu optei por fazer uma correlação mais ampla, mais ampliada, de teologia em geral, talvez ciência da religião, tomada num certo sentido, e o campo da literatura. Sim. Eu gostaria de frisar que a ênfase, por conta de ter sido feito no programa de pós-graduação de letras, a ênfase do trabalho é no literário. A teologia, obviamente, está aí como no um trabalho, pano de como fundo, diálogo, né? Como pano de fundo, né? E como também da sua formação. Da minha formação, primeira, né? Além da filosofia, eu fiz teologia, tenho trabalhado nessa área a vida inteira. Então, a minha formação, a minha origem acadêmica vem da filosofia, vem da teologia, e agora estou descobrindo outras facetas dessa área, né? De investigação da religião. Sim, com certeza. Cantarella, como é que você se posicionaria, né, a partir da sua larga trajetória, né, como filósofo, teólogo, agora pesquisador na área de letras, seria o que? Um beletrista? Professor de letras, não mais que isso. Bem, mas, enfim, o tema religião, como você o vê? A religião durante várias décadas, principalmente o século XIX, talvez no final, e talvez o século XX quase todo, foi objeto das ciências que caracterizaram aquele século, no campo dos estudos sociais em geral.
Então, a antropologia, a sociologia, a psicologia no campo das ciências humanas, a filosofia no campo das ciências humanas, todas essas ciências elas se preocuparam de alguma maneira com o fato religioso, com o fenômeno religioso. E o campo do fenômeno religioso visto pelo viés literário, isso não existia, praticamente não aconteceu naquele momento. E agora, de uns tempos para cá, começa a aparecer esse foco também. Então, a religião, ela é vivência, ela é experiência, do ponto de vista do que as pessoas, de como as pessoas se relacionam com o campo religioso em geral. Mas ela também pode ser objeto de um estudo acadêmico. Eu posso, como cientista, como pesquisador, trabalhar a questão religiosa. Sim. No meu caso, eu optei pela questão da leitura literária do fato religioso, seguindo um pouco a proposta de um professor dessa área, chamado Antônio Carlos de Melo Magalhães. Ele tem uma obra muito interessante chamada Deus no Espelho das Palavras. E nessa obra dele, nesse livro, um livrinho até pequeno, ele sugere que a gente teria que deixar de lado essas abordagens do campo da ciência em geral, deixar um pouco de lado, fazer o que ele chama lá de uma declaração obviamente, deixar de lado mesmo, deixar aquilo de lado e começar um trabalho de um diálogo com a questão religiosa, mas um diálogo mais livre de dogmatismos, mais livre de uma preocupação ferramental, metodológica, típica das ciências, e talvez nesse sentido a literatura fosse um polo interessante de diálogo. Então foi nesse sentido que eu tentei trabalhar. O professor Antônio Carlos de Melo Magalhães hoje parece que leciona na Estadual do Pará, já esteve na Ele trabalhou na UMESP, em São Paulo, né? Sim. E me inspirou E é uma referência nessa discussão, com certeza. E nessa linha, alguns congressos já trataram o tema, né? Acho que Juiz de Fora, lá o CES, o ITASA. Não é novidade mais não, já existem algumas universidades, a própria Federal Juiz de Fora tem aberto essa linha de pesquisa. A FAGE também, o ano passado. A FAGE trabalhou com um simpósio sobre o assunto, né? Então já existe uma preocupação mais ou menos difundida, mais ou menos conhecida no meio acadêmico, desse diálogo entre o fato religioso, o fenômeno religioso, lido sob o viés literário, ainda que muitas vezes essa presença da literatura em relação ao campo religioso seja meio, talvez, ilustrativa das afirmações teológicas ou da ciência da religião. Eu acho que não tem como, acho que a pergunta que eu vou fazer agora, ela não sei se ela é bem assim, se ela poderia ser respondida, né? Mas algo como o que ou como que a literatura expressa a religião, porque são várias literaturas e são várias expressões do religioso, né? Mas enfim, como que do ponto de vista literário o religioso aparece como? Eu trabalhei essa questão na minha tese, focando dois aspectos. Um seria aquela situação, um aspecto seria aquele relacionado a uma situação em que a religião aparece como assunto da literatura. Isso. Então, esse é um aspecto muito característico. Por exemplo, você pega o livro do Machado de Assis, o romance chamado Esaú e Jacó, não tem como não perceber uma temática de raiz bíblica ali. São os personagens da Bíblia que atravessam o romance dele. E várias... Mais as figuras de Pedro, Paulo. Sim, com certeza. Além do Esaú e Jacó, que é o nome. Além do Esaú e Jacó e os dois personagens, Pedro e Paulo, as duas personagens que aparecem ali construindo, né, a narrativa do Machado de Assis. Então, nesse sentido, há muitos assuntos do campo religioso que são presentes na literatura, que a literatura faz emergir. A religião aparece como fato, como vivência, como... Um aspecto da cultura? Com certeza, mas aí tem uma outra questão que está relacionada com essa, que ali não é o dado religioso, senão o dado religioso encenado. Ali você não tem o documento religioso tal qual você encontra no dia a dia das pessoas. Ali você encontra o dado religioso literariamente trabalhado, ou seja, encenação, portanto. Isso é um foco que eu fiz questão de apontar no meu trabalho. O segundo aspecto diz respeito
ao próprio fazer literário com significação religiosa. E eu tentei encaminhar a minha tese nessa direção. Falei do assunto religião, né, que aparece a cada 2 páginas do Mia Couto, que é o autor que eu pesquiso, mas eu fiz questão depois de encaminhar a reflexão no sentido de dizer que o modo como ele faz a literatura dele, o tipo de encaminhamento, o tipo de faceta, o tipo de foco com que ele aborda o fato religioso, é que daria o caráter de religiosidade ou de teologicidade, como eu falo lá, né, a questão da literatura. Sim. Bom, então são esses 2 aspectos, né? A literatura que expressa o religioso, mas a literatura que é feita como... A literatura que é religiosa. Que é religiosa. Não tanto pelo assunto que trata, mas pelo modo de tratar certos assuntos. Sim. Vamos continuar, vou chamar o intervalo, nós vamos continuar a partir desse ponto, né? O diálogo entre literatura e religião é o tema do Religare de hoje. Nós conversamos com Antônio Cantarella, ele é professor da PUC Minas, doutor em literatura de língua portuguesa. Esta é a primeira parte da série de 2 programas sobre este tema. A gente vai para um breve intervalo, voltamos já. O diálogo entre literatura e religião é o tema do programa Religare de hoje. Eu converso aqui no estúdio da TV Horizonte com Antônio Cantarella. Ele é professor da PUC Minas e doutor em literatura de língua portuguesa. Esta é a primeira parte da série de 2 programas sobre este tema. Participe do Religare. Ligue para o nosso canal de voz e deixe a sua sugestão. O número é 31, que é o código aqui de Belo Horizonte, 3209-0122. Mas você pode também participar acessando o site da TV Horizonte, tvhorizonte.com.br/Religare. O Religare é um programa de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Acesse a nossa página, acompanhe também o blog do Religare, lá na página do programa. O endereço é pucminas.br/ppgcr. O tema da hierofania, a manifestação do sagrado, ele se encaixa, no seu entendimento, em qual dessas 2 perspectivas que você aponta para entender a relação literatura e religião? Na segunda, né, no modo como eu abordei a questão... Ou seja, a literatura sagrada. A literatura como não é sagrada, sacralidade. Né? Porque literatura sagrada são aqueles textos literários que são considerados sagrados por alguma tradição. Né? Não se trata disso. Né? Uma coisa é falar do Alcorão, da Bíblia como literatura sagrada. A perspectiva que eu afirmo é de que, obviamente, partindo de uma certa concepção de existência, e essa concepção terá que ser uma concepção religiosa da existência, toda literatura será, de alguma maneira, sagrada. Sim. Essa concepção ela se sustenta numa visão de mundo tipicamente africana, onde que tudo participa do sagrado. Se tudo participa do sagrado, também o fazer literário participa do sagrado. Nesse sentido, ele é hierofania, ele é sacralidade de alguma forma. Sim. Agora, aproveitando que nós tocamos esse tema, né? O que constitui uma literatura específica como literatura sagrada? Você falou, né, o Alcorão, a Bíblia, o Bhagavad Gita, por exemplo, etc. Mas que alguns textos são chamados de textos sagrados. É uma questão complicadíssima essa. Me parece que o que está na base de tudo é um processo de canonização. Na medida que os escritos vão nascendo no contexto de uma determinada tradição religiosa, devagarinho eles vão sendo acolhidos, escolhidos, e até chega um determinado momento em que há uma definição. Por uma determinada comunidade de fé. Uma comunidade de fé, por uma tradição religiosa, por jogos de poder dentro da própria tradição religiosa. Há uma série de fatores que envolvem aquilo que no fim será um conjunto... Tomado como um texto sagrado. Um texto sagrado. Se você toma a Bíblia, por exemplo, da tradição judaico-cristã, não tem como você responder com detalhes por que esse livro
está ali, por que o outro da mesma época não estaria, ou não poderia estar? Então há uma série de aspectos que envolvem esse processo que vão além da qualidade literária, que vão além da beleza literária do texto. Há Sim. textos na Bíblia que não são tão bonitos como outros, e há textos fora da Bíblia, para ficar no exemplo da tradição judaico-cristã, há textos fora da Bíblia que são muito bonitos, algumas vezes mais bonitos que diversos textos da Bíblia, e, no entanto, não fazem parte da Bíblia. Então, são vários fatores que estão envolvidos aí. E para além desse aspecto estético, não é? Nós poderíamos dizer que o que hoje se toma como literatura sagrada, não é? Em algum momento, enfim, tenha sido um texto literário lá daquele grupo, daquela comunidade, e que pelos processos que você disse, político, histórico, jogos de poder, etc., bom, aí entrou para um cânon, né, religioso e ganhou áreas de sacralidade, um tom sacro, palavra de um Deus, etc. Olha, polêmico, não? É polêmico. São duas questões que envolvem esse processo. Uma delas, no caso da tradição judaico-cristã, não é difícil de perceber isso, uma ideia de que há um Deus que fala. Isso. Há um Deus que tem uma palavra a nosso respeito, uma palavra para nós. Esse conceito de palavra de Deus, ele é mais amplo e ele é mais antigo na tradição judaico-cristã do que o conceito de escrito sagrado. Na realidade, dentro da história do judaísmo, por exemplo, a ideia de palavra de Deus está associada à viva voz do profeta, do homem, da pessoa que fala em nome de Javé, que fala em nome de Deus. Não tem nada a ver com o escrito ainda. Na medida que o movimento profético, na tradição de Israel, na medida que o movimento profético vai minguando, porque ele vai se esgotando ao longo da história do Israel antigo, ele vai sendo substituído pelos escritos da tradição. Então aquilo vai sendo acolhido aos poucos. O que era considerado palavra de Deus pela viva voz das pessoas, dos profetas especificamente, passa a ser buscado agora nos escritos a respeito da tradição. Aí você começa a ter a ideia de escrito sagrado. Vamos sair do profeta e vamos chamar o poeta. E quando o poeta, como você citou na sua tese, ele também se vê porta-voz do divino. Eu não sei se o poeta se vê assim. No caso específico da minha pesquisa do Miyakoto, eu não sei qual que é a concepção de vida religiosa, de vivência religiosa do Miyakoto. No caso aí da minha pesquisa, a leitura que eu faço da obra dele é que pretende mostrar esse viés de um caráter religioso da obra, por várias razões. Uma delas porque ele assume, por exemplo, no trabalho literário dele, ele assume as vozes marginalizadas do povo moçambicano. Então, além de a visão africana da vida ser uma visão religiosa, me parece que esse aspecto em particular, de dar voz aos que não têm voz, de trazer à tona a voz dessas pessoas marginalizadas, quer dizer, isso tem um valor religioso especial na leitura que eu fiz. Obviamente, sim, eu estou me sustentando aí em cima de algumas visões de teologia, como a do Tillich, ou da própria teologia da libertação, da América Latina. Sim, e esse poeta ficou bem profeta, né? Aí o poeta se transforma num profeta, né? Mas ele pode ser lido assim. Eu estava lembrando especificamente quando você cita o chileno, né? Vicente Huidobro, quando ele fala do poeta como um pequeno Deus, né? É mais ou menos nesse particular, né? Que Deus é esse, né? Que a literatura apresenta através dos tons poéticos, por exemplo. Né? No caso da passagem do Huidobro, que aparece ali de fato de passagem no meu trabalho, né? É um pouco é uma visão de poeta como criador, como aquele que inventa, da mesma maneira que, segundo a concepção judaico-cristã, Deus é criador, Deus inventa um mundo. Então o poeta, ele seria um pequeno Deus nesse sentido de inventar um mundo, no caso dele, o mundo da literatura. Eu cito o Huidobro no meu trabalho apenas para dizer que não é essa a perspectiva do Miyakoto, que é o autor que eu Tem entre eles uma perspectiva distinta, não é? É bem diferente. No caso do
do Miyakoto, eu não conheço, vi entrevistas dele, mas eu não consegui entrevistá-lo, não consegui falar com ele. Ainda não, né? E não sei se ele tem uma perspectiva estritamente religiosa em relação a essas questões. Não sei o que ele pensa da religião, não sei o que ele pensa em termos pessoais, das suas próprias experiências religiosas. Mas a obra dele, se for avaliar pela obra, se a obra for de alguma maneira uma espécie de retrato do artista, do poeta, com certeza não tem como não dizer que ele não seja uma pessoa religiosa. Pelo menos na linha como eu estou trabalhando a questão. Agora, ainda nessa linha mais da estética, a produção poética, a produção literária, quando ela expressa algum elemento religioso, em modo algum se trata de uma religião em seus aspectos dogmáticos. No caso de Miyakoto, há uma liberdade muito grande de trabalhar com dado religioso. E isso me chamou a atenção, e talvez no sentido de responder à proposta que o Antônio Carlos de Melo Magalhães faz na obra dele, quando diz que a literatura, talvez hoje em dia, seja um dos maiores acervos com que a teologia possa, que ela tenha à disposição, que a teologia tenha à disposição para dialogar. Talvez se pudesse ampliar isso para o campo das ciências da religião em geral, ainda que os focos certamente sejam outros. Por quê? Exatamente porque está livre de dogmatismos. Então, no caso específico do Miyakoto, isso se mostra de uma maneira muito evidente. A cada 2 páginas de qualquer romance de Miyakoto, os fatos religiosos aparecem ali, mas aparece num movimento, num dinamismo, numa perspectiva crítica simplesmente fantástica. Como você falou, é fruto de uma cultura que pensa o religioso integrado no cotidiano da vida. É cotidiano, do mesmo jeito que a vida tem esse dinamismo, a religião não aparece com aquela demarcação, algo separado, algo... Aqui é a religião, ali é a política, lá é a economia. Não, isso não existe. Ela aparece mesclada com o dia a dia das pessoas, e no caso da perspectiva africana, que está por trás certamente do pensamento de Miyakoto também, envolve mais ainda. Nós aqui no Ocidente temos uma concepção de sagrado que de alguma maneira se separa do profano. Então há um espaço sagrado, um espaço profano. Essa é uma visão, não que ela não apareça em África em nenhum momento, em nenhum lugar, mas ela, em geral, uma perspectiva mais tradicional das religiões tradicionais africanas, isso não aparece. Sim. O mundo dos vivos, o mundo dos mortos, é tudo, o céu, Deus, antepassados, é tudo muito entrelaçado. Cantarela, nós vamos continuar semana que vem a conversa, né? No próximo Religare nós vamos continuar, né, o tema literatura e religião. Por enquanto, hoje ficamos, né, por aqui, como estamos, né? Mas na semana que vem nós voltaremos ao tema aqui com o nosso convidado, o professor Antônio Cantarela. Obrigado pela companhia nestes 5 anos de Religare e até a próxima semana. Olá, uma viagem pela literatura em busca das experiências de encontro com o sagrado. São vários os personagens literários que nos indicam os caminhos para a compreensão do sagrado.
O Religare dessa semana continua a conversa sobre literatura e religião. Nosso convidado é o professor e doutor em literatura de língua portuguesa, Antônio Cantarella. Cantarella, então vamos continuar aquela conversa de semana passada. Eu agradeço a sua disponibilidade em fazer esse programa especial dos 5 anos do Religare com essa temática religião e literatura. Você pode participar da produção do Religare, você pode enviar sugestão de temas através do nosso canal interativo. O número é 31 3209 0122. Você pode também acessar o site tvhorizonte.com.br/religare para se informar sobre o programa da semana, os programas que já passaram, os próximos programas. Também deixar uma mensagem, sugestões aqui para a nossa produção. O Religare é um programa de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode acompanhar as notícias do programa de pós-graduação, do Religare, através da página pucminas.br/ppgcr. Lá você tem o blog do Religare. Cantarella, na semana passada você mencionou várias vezes o autor sobre o qual você se debruçou, você estudou mais, que é o autor moçambicano Mia Couto. Especificamente, a que se deve a escolha por Mia Couto? Eu acredito que há casos, né? Eu estava fazendo o mestrado. Às vezes os acasos são tão bons, os acasos, né? Com certeza. Estava fazendo mestrado em literatura, e aí uma das exigências do programa era que a gente teria que fazer uma disciplina, uma matéria sobre literatura de língua portuguesa, mas africana, literatura africana de língua portuguesa. Aí podia ser Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, quer dizer, alguma literatura desses países de língua portuguesa na África teria que ser objeto do nosso estudo. E aí eu fiquei conhecendo alguns desses autores africanos e me chamou muita atenção também pelo modo como esse autor Mia Couto foi apresentado. A minha ignorância sobre o assunto no início era tão grande que eu imaginava, quando ouvi pela primeira vez a professora Nazaré, que foi a minha orientadora, citando o nome de Mia Couto, eu imaginei uma mulher negra. E efetivamente é um moçambicano, um homem moçambicano, branco, filho de portugueses, né? E obviamente muito imbuído das suas próprias tradições moçambicanas. Ainda que filho de português, o seu país, a sua terra é Moçambique, e isso ele mostra nas suas obras, né? Me chamou muita atenção numa citação que você traz na sua tese, quando ele fala de Deus como assunto delicado, né? Como que quem toma um ovo em suas mãos, né? A delicadeza, o cuidado. Mas como é que esse sagrado é experimentado por Mia Couto? Ele, ao falar do sagrado, ao falar de Deus, ao falar dos antepassados, ele fala um pouco com um tom de brincando um pouco, com muita liberdade. Então, o modo livre que ele utiliza na própria construção literária, nas próprias construções narrativas, para se referir a Deus, para se referir aos espaços sagrados, é de uma liberdade realmente impressionante. Então ele diz, Deus é um assunto delicado de pensar, se parece com um ovo, se a gente aperta muito, se quebra, se não segura bem, cai. Então eu acho que na brincadeira dele, no tom brincalhão, no tom curioso como ele se refere a Deus, ele diz uma coisa realmente séria a respeito de Deus. É um assunto delicado, né? Você não pode falar dele de qualquer maneira. Essa delicadeza, se você apertar demais, você perde aquilo que é fundamental. Mas se deixar para lá também, você desperdiça. Sim. Então é muito interessante nesse sentido. Na semana passada você dizia, na primeira parte, né, desse programa sobre literatura e religião, você dizia que é recorrente o tema religioso em Mia Couto. Os personagens especificamente, eles manifestam questões religiosas,
Eles estão construídos assim com esta marca? Como são os personagens em Miyako? Essa é uma marca da obra de Miyako. Depois de ter lido praticamente a obra toda dele, muito disso em função da elaboração da tese, da pesquisa da tese, é possível afirmar que as marcas no texto de Miyako, em que a questão do sagrado aparece, elas são frequentes, estão presentes a cada 2 páginas em média. Você não encontra um conto dele, um romance dele em que o assunto não apareça de alguma maneira. E os personagens são, segundo a cultura africana característica, a cultura tradicional africana, que é o que mais aparece na obra dele, sempre religioso, como é no caso do nosso povo também, né? O nosso povo no interior, ele é o tempo inteiro religioso. As personagens de Miyako são um pouco assim também. O tempo inteiro a dimensão religiosa está em cada ação, em cada diálogo. Uma questão interessante, né? Num dos contos, acho que a velha engolida pela pedra, que você destaca, né? Ele fala que é possível ser religioso mesmo sendo sem religião. Como que é esse tema? Porque sociologicamente é um tema bastante atual também para nós aqui no Brasil. Bom, também não só no Brasil, mas em outras partes do mundo. Hoje a África, nos lugares pelo menos a respeito de que eu pesquisei, em ambientes como de Moçambique, ou mesmo de Angola, que eu conheço um pouco melhor, não por ter visitado, mas via estudos sociológicos, antropológicos a respeito, a questão religiosa nesses ambientes hoje é uma questão muito séria, porque mescla as antigas tradições locais com as influências do cristianismo, dos diversos movimentos cristãos, das diversas denominações cristãs que estão se espalhando pelo mundo afora, do movimento pentecostal. Já havia uma influência... Imagino que até as tradições muçulmanas, não? A tradição muçulmana há mais tempo, né? A tradição muçulmana há mais tempo. Em Angola menos, em Moçambique mais. Em geral, a costa leste africana teve maior influência muçulmana. Mas o cristianismo hoje está presente, as igrejas cristãs, esses movimentos, as igrejas pentecostais estão presentes em cada canto então, o que significa isso na literatura dele, né? Você ser religioso, mas até mesmo sem religião. Me parece que essas influências mais recentes, particularmente do cristianismo, elas apresentam uma estrutura que se parece mais com a denominação religiosa, a tradição religiosa, no sentido da organização religiosa, sociologicamente falando, do que a vivência religiosa. Então, ser religioso sem religião, eu diria que no contexto tradicional africano é possível. No contexto das influências que recebe atualmente, eu acho mais complicado. Hoje em dia, nós temos uma dificuldade muito grande de uma vivência religiosa desorganizada, desestruturada, separada de uma determinada tradição, de um determinado movimento, de uma determinada igreja. Então, eu acho que eles estão, pelo que eu li a respeito, eu acredito que eles estejam vivendo certos problemas. Exatamente o momento inverso, né? Quer dizer, numa cultura tradicional, ser religioso sem ter religião, tranquilo. Com a presença forte de instituições religiosas, mais difícil. E no nosso caso, parece que é exatamente o movimento contrário, não? Se você falar hoje ser religioso sem religião, é exatamente uma resposta às tradições que estão aí postas. Não é bom, as pessoas se apresentam talvez assim, algumas, não é? Pelo menos o censo revela isso. Não é? Eu sou religioso, mas eu não tenho um vínculo com uma igreja, com uma religião especial. No nosso caso, parece que de uma maneira diferente do contexto tradicional africano, ou pelo menos naqueles ambientes onde as tradições africanas têm influência, me parece uma tendência de muita gente a uma vivência, a uma espécie de abertura, um mistério, mas vivido de uma forma muito intimista, né? Vivido de uma forma muito intimista, muito particularista, isolada. Claro que há movimentos também que talvez a gente tenha uma aparência de coletivo, de grupo religioso, mas sem uma identidade da instituição como tal bem constituída. Um tipo de fé poética, assim, do tipo? Não sei.
O que a gente tem algumas vezes, um coletivo que não é um coletivo. Você tem um grupo de pessoas que se manifestam com determinados gestos característicos, mas se você for perguntar para cada um ali a respeito de algo comum, esse algo comum talvez não seja encontrado. É o caso do cristianismo. Você tem muita coisa que se chama de cristão, e se você for perguntar por essa identidade cristã, algumas vezes ela passa longe de Jesus de Nazaré, por exemplo. Então, acho que falta alguma coisa do ponto de vista da instituição que tradicionalmente demarcava melhor essa identidade. No caso de África, no caso da obra literária de Mia Couto, que revela um pouco essa questão, me parece que o movimento é invertido. Quer dizer, com a chegada com a influência maior das denominações religiosas ocidentais, há uma certa dificuldade em manter viva aquelas tradições que eram muito cotidianas há décadas atrás. Então, não sei se isso é bom, se é ruim, é difícil não estamos aqui avaliando, nem julgando, tentando só mas é um fato, cenário, né? Há uma dificuldade de essas tradições sobreviverem com as novas influências, com certeza. Sim. Bom, nós estamos hoje continuando uma conversa sobre literatura e religião, uma conversa que começou no programa da semana passada. Estamos na segunda parte do programa. Aqui no estúdio da TV Horizonte está Antônio Cantarella, ele é professor da PUC-Minas, doutor em literatura de língua portuguesa. Nós vamos para um breve intervalo. Até já! O diálogo entre literatura e religião é o tema do programa de hoje, é o tema que nós escolhemos para comemorar 5 anos de programa Religare aqui na TV Horizonte. O programa começou semana passada, a primeira parte, hoje estamos na segunda parte da nossa entrevista sobre literatura e religião. Aqui no estúdio da TV Horizonte, eu converso com o Antônio Cantarella, ele é professor da PUC-Minas e doutor em literatura de língua portuguesa. Você pode participar do Religare pelo canal de voz. O número é 31 3209 0122. Ligue, deixe lá sua mensagem. Você pode também escrever e aí você acessa a página da TV Horizonte, tvhorizonte.com.br. O Religare é um programa de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC-Minas, que tem também uma página para você ficar sabendo notícias da pós-graduação em Ciências da Religião na PUC. O endereço é pucminas.br/ppgcr. Lá você vai encontrar também o blog do programa Religare para se manifestar. Não é por falta de espaço que você não faz contato aqui com a gente. Olha, Cantarella, você vinha falando no final do primeiro bloco dessa segunda parte de como que as tradições vão demarcando. Na África, uma concepção distinta do sagrado, né? A literatura de Mia Couto, que você estuda, pelo menos em parte, revela que a espiritualidade tradicional da África pode ser uma espiritualidade religiosa, mas até mesmo sem religião. Bom, não acho que não é o caso de seguir essa temática, avaliando como é que isso pode acontecer aqui também no Brasil, na contemporaneidade, a questão da secularização, etc. Mas pegando outros autores, né, que você, também cita na sua tese, além do Mia Couto, essa associação entre religião e um tipo de, vou usar uma expressão colhida a partir desse trabalho, de fé poética. O que você quer dizer com fé poética através de alguns autores? No texto, no trabalho que eu estudo, no texto da tese, na pesquisa sobre Mia Couto e na citação também de outros autores. Como Guimarães Rosa. O Guimarães Rosa. Borges. Jorge Luiz Borges, né, Pablo Neruda. O que a gente tem aí é uma
uma visão de mundo em que se percebe com bastante nitidez uma espécie de aposta que o poeta, o autor, no caso aí, né, que o poeta revela através de suas personagens, dos diálogos que ele constrói, das ações que ele constrói na encenação literária, revela alguém que aposta na vida. Então me parece que essa é uma atitude religiosa fundamental. E é nesse sentido que eu tento ler a obra do Miyakoto. Uma abertura ao mistério da vida. A vida para nós é uma coisa misteriosa. E você... É como o ovo? É como o ovo também, como ele falava de Deus. Delicado, exatamente, porque tem a ver com Deus. Você fala de vida, aposta na vida, uma visão religiosa de mundo, obviamente relaciona Deus com isso. E a literatura consegue mostrar isso com a liberdade, parece com umas características muito típicas, de um jeito bonito, o que algumas vezes a gente não encontra no discurso mais sistemático das tradições religiosas, ou nas falas mais institucionais a respeito de Deus. Então a literatura tem essa liberdade, me parece que é uma maneira bonita de falar do campo religioso em geral, de falar de Deus. E o Miyakoto apresenta isso o tempo inteiro. A obra dele nesse sentido é saborosa, realmente é muito interessante encontrar as falas sobre Deus ali, ainda que num movimento, ainda que com hibridismos, com mesclas de toda espécie, mas é bonito, é um jeito bonito de falar. Né? Nesse horizonte, qual que ainda seria a vantagem desses discursos mais sistematizados, mais teorizados, né? Sobre o religioso? Né? Porque é uma coisa assim, quando a gente fala de como a literatura ou como a arte expressa o sagrado e sua liberdade, a gente até, os olhos brilham, né? Diferente da sistematização, das teorizações, dos racionalismos religiosos, né? Dogmatismos, institucionalizações várias, né? Que não é obra de uma só tradição, mas de tantas, né? Quando você trabalha... Que liberdade é essa que a literatura e a arte podem oferecer? Quando você trabalha, eu faço aqui uma distinção entre dois tipos de tratamento sistemático do campo religioso. Quer dizer, um é aquele que as diversas ciências, né, utilizam para tratar a questão religiosa. Então, se eu vou fazer uma pesquisa no campo da antropologia sobre a religião, ou da sociologia, ou de outra ciência social, eu vou trabalhar com o modo como o fato religioso se manifesta nas instituições, enfim, nos fatos concretos. Como que as pessoas organizam o seu espaço religioso, como expressam as suas vivências religiosas, ou seja, eu vou trabalhar com fatos concretos que aparecem aí, que são visíveis, né? O fato religioso, os documentos religiosos, as sacralidades, como o Mircea Eliade chama. Quando eu vou trabalhar com essas mesmas questões do ponto de vista da sistematização teológica, oficial no sentido de aquela organizada pela instituição, por aquela tradição religiosa, ainda que sejam várias sistematizações, a gente tem um discurso organizado a partir de um dado que se diz revelado. Mas na hora H, quando você começa a prestar atenção nessas sistematizações, elas são muito parecidas com aquela da literatura. Porque o tempo inteiro são obrigados a utilizar de metáforas, de metonímias, de figuras de linguagem, de comparações, as mais diversas. E aí, em geral, fazendo uma comparação que ainda que seja injusta, mas me parece que ela é pertinente, o discurso que nós encontramos no contexto oficial, no sistemático da teologia, por exemplo, ele é muito mais árido, ele é muito mais difícil de ser lido do que esse que a literatura oferece. E as duas trabalham com, os dois campos trabalham com metáforas, trabalham com comparações, as mais curiosas. Só que um tem uma rigidez própria do acadêmico, própria da academia. Da exigência da racionalidade. Da exigência da racionalidade. Da teoria, etc. Então me parece que essa é a grande vantagem, não sei se é, né, mas eu vejo dessa maneira, essa é uma grande vantagem, a novidade da literatura nesse sentido, né, esse sabor especial que ela oferece, me parece que passa um pouco por aí.
Sim. A experiência do sagrado nos dias atuais, quando ela vai se distanciando das formas mais tradicionais, institucionalizadas, na sua percepção, elas vão nessa direção de um olhar mais poético sobre a realidade? Ou não necessariamente, né? Mas para formas apenas popularizadas das teorias, dos dogmas, das tradições religiosas? Me parece que aqui há encaminhamentos diversos nesse sentido. Quer dizer, há pessoas, há grupos que buscam, né, essa dimensão religiosa, talvez numa perspectiva de satisfazer os próprios anseios, as próprias necessidades, os próprios limites. Então, tem aquela necessidade de estar num grupo, de se associar a um outro grupo de pessoas que talvez pensem da mesma maneira, ainda que não haja, como já afirmei antes, uma identidade tão partilhada assim. Quer dizer, são as buscas intimistas, pessoais, manifestadas coletivamente, ainda que a busca do outro não seja necessariamente a mesma. No campo uma outra perspectiva relacionada com isso, é algo que tem um viés mais comprometido com o social, com as necessidades do outro. E nesse sentido, me parece que se ligaria mais adequadamente, de uma forma mais pertinente, às raízes do cristianismo, a ideia do amor ao próximo. Então, me parece que nós temos aí, nesse sentido, duas vivências de cristianismo, uma que passa pela ideia efetiva do amor ao próximo, e outra que talvez não vá além do amor a mim mesmo. Eu acho que essas duas perspectivas estão presentes. Na obra de Mia Couto, no conjunto, me parece que ele, como autor que faz vir à tona as demandas, as necessidades do povo, me parece que ele, ainda que não tenha uma perspectiva religiosa pessoal, expressa, ou pelo menos eu não sei qual que é, me parece que a perspectiva dele, ela estaria mais próxima nesse sentido de um olhar cristão a respeito do outro, de valorização do outro, de encontro, de busca de encontro com o outro, do que muitas coisas que a gente chama de cristianismo, ainda que ele não use essa terminologia, claro. Sim. Cantarella, eu vou agradecer por aqui, que eu quero ter uma palavrinha final com o meu telespectador. Então eu quero agradecer a sua participação aqui conosco, essa conversa sobre literatura e religião, que eu aguardava tanto tempo, né? Foi muito rica, né? Parabéns pelo seu trabalho, obrigado pela sua participação aqui. Eu agradeço a oportunidade. Sim. Muito obrigado. E eu quero conversar com você, telespectador, agradecendo por estes 5 anos de programa Religare aqui na TV Horizonte. O Religare, ele nasce lá no programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC, que reúne pesquisadores interessados pelo fenômeno religioso, a partir das várias ciências, da filosofia, também das perspectivas teológicas várias. Procure investigar o fenômeno religioso como um fenômeno plural na nossa sociedade. E passa aqui pela TV Horizonte com uma equipe maravilhosa que faz o programa chegar até você. Eu termino o programa de hoje agradecendo a todos, né, desde quem traz a água aqui, para quem trabalha, toda a equipe técnica e a produção do programa. Religare vai ficando por aqui, a gente volta na próxima semana. Um abraço muito cordial, até lá!